paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nesta oportunidade eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos a lição de número 7 da Escola Bíblica Dominical. O tema é: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Antes de adentrarmos aqui a lição, estaremos fazendo uma breve oração. Senhor Jesus Cristo, nesta oportunidade, Senhor, eu peço que Te possa abençoar a cada um dos Teus filhos que estão acessando este vídeo para participar conosco da Escola Bíblica Dominical, numa breve reflexão da Tua santa e bendita palavra. Senhor, que Te possa operar milagres e maravilhas no meio do Teu povo, Senhor, e que Te possa libertar também muitas vidas que estarão acessando este vídeo e que ainda não teve um encontro contigo, mas que, Senhor, estão padecendo por um milagre, Senhor, em virtude da doença, e nós queremos repreender, Senhor, o câncer, a AIDS, o coronavírus, queremos repreender todas as enfermidades, Senhor, em virtude de deficiência, ou quem sabe até falência de alguns órgãos, Pai eterno, tão importantes para a sobrevivência. Senhor, queremos repreender todo o mal, Senhor, seja um problema renal, de fígado, de coração, ou de qualquer outra, Senhor, situação. Pai querido, pedimos, Senhor, que Te possa operar o milagre, porque Tu és poderoso para operar o milagre, Senhor, porque Tu levaste sobre si na cruz do Calvário as nossas doenças, as nossas enfermidades, conforme o profeta Isaías profetizou, Senhor, há 735 anos, Senhor, antes. Pai querido, que Te possa operar o milagre para a glória do Teu nome, pois cremos no Teu poder, em nome de Jesus, e que esta palavra possa trazer um impacto na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos. Então, diante desta temática, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, verso 14. A verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe está registrado em Efésios capítulo 2, versos 14 a 19. Leamos o texto. Verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Verso 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Verso 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Verso 17. E, vindo, Ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Verso 18. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Nesta introdução, nós veremos que, ao longo da lição, ou desta preleção, estaremos estudando sobre a reconciliação, devido à inimizade vertical entre os homens e Deus,
e também a inimizade horizontal entre os judeus e os gentios. E Deus derribou esta inimizade, tanto no sentido vertical, entre o homem e Deus, entre os judeus e os gentios. E no tópico de número 1, nós iremos falar então sobre Cristo desfez a inimizade entre os homens, ou seja, a inimizade horizontal. Para tanto, nós iremos fazer a leitura de um texto bastante peculiar a este tema. Leamos Efésios, capítulo de número 2 e o verso de número 15. O verso de número 15 diz: isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. Nós sabemos então que havia uma parede de separação entre os judeus e os gentios. Até mesmo no próprio templo havia o local destinado aos gentios. E havia literalmente uma separação ali no templo entre os judeus e os gentios. E além disso, havia as ordenanças existentes através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Houve então o rompimento daquela separação, daquela inimizade. Então nós lemos em Efésios capítulo 2, verso 15, justamente isso, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. O verso 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E nós sabemos que havia muitas ordenanças que justamente colocava esta separação. Nós lemos ainda em Colossenses capítulo 2, verso 14, 15, 16 e 17, e principalmente o verso 17, leamos o texto para que nós possamos entender as ordenanças que faziam separação entre judeus e gentios. O apóstolo Paulo, com muita ênfase, ele fala desta separação. Leamos o texto, e que nos era contrário justamente através dessas ordenanças, e que na cruz de Cristo ela deixou de existir. Olha o verso 14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Verso 15. E, tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Verso 16. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Verso 17. Que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Você pode dizer amém? Aleluias, por esse rompimento que Jesus ele estabeleceu entre judeus e gentios. O tópico de número 2, pela paz, Cristo fez um novo homem. A palavra paz, no hebraico, shalom, no grego, eirene. Então, significa esta paz que vem através de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías
entre 735 a 750 anos antes de Cristo, ele profetizou no capítulo 9, verso 6, que Jesus, ele é o príncipe da paz. E Jesus, então, é o único que pode nos dar a verdadeira paz. Os homens têm procurado paz, seja através da ONU, Organização das Nações Unidas, esperando que através deles, através de legislação, possa haver paz no mundo. E isso é impossível acontecer. Eles não conseguem consolidar uma paz no Oriente Médio, por exemplo, entre o mundo árabe e os judeus. E isto vai se alastrar até a vinda de Cristo. É impossível acontecer paz entre esses povos sem a presença gloriosa do príncipe da paz, ou seja, com a presença de Jesus Cristo. Amados irmãos, então essa paz somente através de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, ele consolidou a paz entre judeus e gentios. Para nós entendermos este segundo tópico, é importante que leiamos Efésios capítulo 2, verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Você pode dizer amém? O apóstolo Paulo, com muita ênfase, ele relata acerca da paz, então, que somente Cristo, através da cruz do Calvário, ele rompeu aquela separação. Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, que o Espírito de Deus sempre continue interagindo conosco para nós entendermos estas palavras que trazem um impacto muito grande na nossa vida, na nossa compreensão acerca da salvação da humanidade. Ainda que os judeus se achem exclusivistas muitas vezes, amados irmãos, porque se você for acompanhar o conceito que os judeus têm acerca do cristianismo, queridos, você vai ficar perplexo. Em pleno século XXI, eles não aceitam, amados irmãos, Jesus como Messias, que é a principal doutrina do cristianismo. Então você percebe que eles não aceitam o cristianismo como nação. Ou seja, a nação judaica, a nação de Israel, dos judeus, não aceitam o cristianismo como deveria aceitar. Você entendeu? Então, mas isto vai se consolidando através da história. Como já dissemos, através da destruição do templo, foi consolidando este sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, rompendo a separação entre gentios e judeus, ou seja, ou entre judeus e gentios. Você entendeu? Então, pela paz, que somente o príncipe da paz pode nos conceder. Tópico de número 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Nada é por acaso. Nas Escrituras Sagradas, os eventos, os acontecimentos,
a interação entre Deus e os homens, queridos, é uma coisa maravilhosa. Para nós entendermos a temática, para nós entendermos sobre a reconciliação com Deus no corpo, ou seja, reconciliação entre a humanidade e Deus. É importante nós lermos o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 20. Leamos o texto. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que nos reconcilieis com Deus. Você pode dizer amém por esta palavra? Queridos, olha que palavra de impacto que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto e que com certeza serve para cada um de nós no tempo presente. Queridos, a reconciliação nossa com Deus, ou seja, gentios e judeus, ou seja, toda a humanidade reconciliando através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia! Então aquele sacrifício, irmãos, a morte de Cristo na cruz, e 3 dias depois ele ressuscitou, aleluias, e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vale a pena servir a Cristo. Hoje nós temos a liberdade de falar com o nosso Deus, aleluia, porque através de Cristo somos, irmãos, perdoados de todos os nossos pecados, temos a liberdade de falarmos com Deus, aleluia, por isso. Então, dos 2 povos, Deus fez um único povo, aleluia, por isso. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus, pela sua infinita bondade, possa nos abençoar de uma forma maravilhosa, queridos, e eu gostaria que você se alegrasse na presença de Deus. Olha, não temas o que está acontecendo no mundo. Não temas. Aleluia. Não tema coronavírus, não tema qualquer outra doença que porventura possa vir atingir a humanidade. Se você tem Cristo na tua vida, olha, descanse no Senhor. Não temas, não deixe isso prejudicar a sua vida espiritual em nenhum momento. Se alimente da palavra de Deus, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus todos os dias, nem que for um versículo, mas leia, porque isto vai te trazer segurança, tranquilidade, saúde espiritual, saúde no seu corpo. Não temas. Não temas o que as pessoas dizem por aí. Os meios de comunicação estão dizendo coisas terríveis. Operando Deus, quem impedirá? Tudo vai seguir o que está registrado na Bíblia Sagrada. Acontecimentos terríveis há de acontecer? Há. Mas o Senhor, Ele prometeu guardar aqueles que o amam, aqueles que fazem a vontade dEle. E se você não aceitou Cristo ainda como Salvador, aceite Jesus. Ele te dará a vitória para você. Que Deus os abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E eu gostaria que você prestasse bem atenção. Nós estaremos mudando de canal do YouTube e
E eu gostaria que você acompanhasse esta mudança e você se inscrevesse tanto neste canal como no outro canal, que nós vamos deixar o link abaixo para você acessar e você se inscrever também neste canal que nós estamos mudando. Então, por favor, nos acompanhe e compartilhe esses vídeos, porque a humanidade está precisando da palavra de Deus. Eu conto com você para compartilhar. Que Deus abençoe a todos. Assinar o sininho também, para que você possa receber a cada postagem pelo próprio YouTube, que vai estar enviando para você. A paz do Senhor com todos os irmãos em